Nessa aula, nós vamos falar sobre um assunto temido e, infelizmente, muito visto nas estatísticas do Enem em todos os anos de aplicação do exame, que é a quantidade assustadora de notas zero. Então, nessa aula, nós vamos falar como evitar a nota zero na redação do Enem. Olá, seja bem-vindo ao Redação Nota 1000 Passo a Passo. Eu sou a professora Larissa e eu estou aqui com você para lhe ajudar na sua preparação para o Enem. Venha com a gente, permaneça aqui no nosso canal e você vai estar se preparando junto conosco para essa etapa na sua vida. Nosso objetivo é fazer com que você alcance a sua nota 1000 na redação Enem. Então, permaneça conosco, acompanhe as novidades aqui e esteja preparado com a caneta e papel na mão para anotar todas as dicas, tudo aquilo que a gente vai estar passando para você durante todo esse período até o Enem. Olha só como isso é importante e eu quero que você entenda por que evitar o zero é fundamental para iniciar a sua preparação para alcançar a nota 1000, para alcançar uma boa nota no exame. O zero na redação, ele vai impedir que você tenha acesso ao SISU. O que é o SISU? O SISU é a etapa classificatória que lhe ingressa na universidade. Então, se você zera a redação, você pode até tirar boas notas nas outras áreas, mas se você zera a redação, você está desclassificado, ou seja, é reprovado com o zero na redação. Mas, mesmo assim, muitos estudantes mesmo, atingem a nota zero na redação por uma falta de preparo, por uma falta de prática, por uma falta de estudo. E é isso que nós vamos estudar, é isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje, certo? Primeira coisa, os dados de 2019, o último ano de aplicação do Enem aqui no Brasil. De acordo com o MEC e com o INEP, 4% dos participantes que fizeram o Enem em 2019, que foram 3,8 milhões de participantes, 4% zeraram a redação. Isso significa 143.736 candidatos. Olha só, eu vou repetir esse número porque ele é muito importante para a gente entender a quantidade assustadora de nota zero que existe no Enem. 143.736 candidatos zeraram a redação Enem em 2019. Isto equivale a 4% dos candidatos da prova. Você pode pensar assim, 4% é uma estatística pequena, é uma porcentagem pequena. Não, gente, são milhares de candidatos zeraram a redação em 2019. Deste número, a gente tem outra estatística. 42% entregaram a prova em branco. Olha só, 42%, 143.736 candidatos, 42% deles entregaram a prova em branco. 28% fugiram ao tema e 16% copiaram os textos motivadores. Os outros % foram pelos outros motivos que levam a nota zero na redação, certo? Então, é importante que a gente se atenha aqui a esses 3 fatores principais. Entregaram a prova em branco, fugiram ao tema e copiaram os textos motivadores. O que a gente pode perceber aqui? Qual é o padrão aqui? O padrão é que os estudantes se deparam com um grande problema na hora de interpretar o tema. Ou seja, o tema é o bicho-papão na hora da sua redação. Mas por quê? Por que o tema é tão assustador assim para os estudantes? O que é que leva um aluno, na hora de fazer a sua redação, quando ele abre a prova, que ele vê a frase temática, ele se apavora, fecha a prova e desiste, abandona o exame, Porque se deixa a prova em branco, ele está abandonando o exame. Se ele foge ao tema, ele está zerando, ele também está abandonando o exame. O que é que faz um estudante, ao se deparar com o tema, abandonar o exame? Falta de preparo, falta de prática
e falta de técnica. E é sobre isso que nós vamos analisar e nos aprofundar durante nossa aula. A primeira parte dessa aula eu chamo de desmistificando o tema. Vamos tirar um pouco, né, esse ar tão assustador do tema, porque é que ele tem, né, essa impressão de ser tão assustador e, na verdade, ele não é tão assustador assim, tá certo? Então, eu vou apresentar aqui 5 tópicos para vocês sobre o tema, para que vocês pensem sobre esse assunto e na hora da preparação, na hora da prática, na hora do estudo, vocês pensem melhor, certo? Vocês estejam atentos a esses tópicos aqui que eu vou levantar com vocês para que a gente possa estar se preparando para o Enem de uma forma mais assertiva, ok? Tópico 1 é: saber o tema antes é bom, mas você não precisa disso para fazer um bom texto. O que é que isso quer dizer? Olha só, o Enem não é o único exame, não é o único vestibular que existe aqui no Brasil, certo? Não é o único concurso, não é a única banca que existe. Nenhuma banca, nenhum vestibular, seja tradicional, né, daquele modelo antigo que a gente tinha aqui no Brasil antes do Enem, ou das universidades que ainda aplicam vestibulares próprios. Então, nenhuma dessas bancas, nenhum desses vestibulares, eles antecipam para o estudante o tema da redação. Não é diferente no Enem. A gente não tem, nunca teve, a prática de ter uma preparação prévia do tema para fazer uma prova de vestibular ou de concurso. Isso quer dizer o quê? Que um bom estudante, ele vai preparado para fazer qualquer tema, certo? Então, isso deve ser o ponto alto da sua preparação. Você tem que estar preparado para fazer qualquer tema. Eu vou insistir muito nessa tecla ao longo dessa aula. Por quê? Porque isso é fundamental. Na sua preparação, na sua rotina de estudos, você tem que estar atento à pluralidade de temas, à diversidade de assuntos, porque isso é fundamental para a sua prática de redação, para o seu treino de escrita, certo? Qualquer tema que cair na prova, eu vou estar preparado para fazer. Isso aqui é o que diferencia um bom aluno do aluno mediano ou de um aluno ruim, tá certo? Então, saber o tema antes é bom, mas você não precisa disso para fazer um bom texto, ok? Segundo tópico, os temas não são inéditos. Olha só que interessante. Os temas não são inéditos, mas como assim não são inéditos? Gente, não vai cair na prova do Enem, eu garanto para você, que não vai cair um texto, uma proposta de redação pedindo para você falar sobre física quântica ou para você falar sobre a área 51. Você sabe o que é a área 51? Sabe o que é a área 51? Pesquisa no Google depois o que é a área 51. Olha, não vai cair isso na sua redação. Os temas não são inéditos. Pode ser que o tema seja surpreendente. Como assim? Qual a diferença entre inédito e surpreendente? Seja um tema que você não estava esperando. Opa, né? Isso aqui eu não fiz uma redação sobre esse assunto, mas isso não quer dizer que eu não saiba falar sobre ele, que eu não tenha um mínimo de conhecimento possível para eu resgatar, para eu fazer o meu texto. Então, você pode sim, certo? Pegar o seu conhecimento adquirido ao longo da sua formação, como tem lá na frase temática, e agregar ao seu texto aí dentro daquele tema que foi sugerido no dia da sua redação, certo? Os temas, repetindo, não são inéditos. Você vai conseguir trazer pelo menos um mínimo de conhecimento para a sua redação, contanto que, voltando a tecla lá que eu disse que eu ia insistir nela, você esteja se preparando com pluralidade de temas e de assuntos, que você esteja ampliando o seu conhecimento aí a respeito de diversos assuntos, certo? Daí, né, é importante, já entrando no tópico 3, que você não se apegue a esquemas ou estruturas rígidas. Gente, isso aqui é importantíssimo.
Olha só, eu vou contar aqui para vocês um fato real que aconteceu em 2018, durante a edição do Enem, que teve como tema de redação a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse tema caiu, né, em um período muito conturbado, né, politicamente falando, que foi um período em que estava na pauta todo dia, o dia inteiro, o assunto fake news. Desde 2017, da eleição do presidente americano Trump, esse assunto estava na pauta o tempo inteiro, né? A fake news, inclusive esse termo não é novo, mas esse termo vindo do inglês, fake news, que foi cunhado pelo próprio Donald Trump durante a corrida eleitoral, então entrou na pauta jornalística, no debate público, então ficou o tempo todo, né, sendo discutido esse assunto. Então os alunos chegaram na redação com um esquema rígido na cabeça. Vai cair fake news na redação. Vai cair fake news, vai cair fake news, fake news, fake news. Se prepararam para falar sobre fake news e insistiram no assunto. Quando eles se depararam com um tema que tinha o nome internet e manipulação, o que foi que eles fizeram? Foi fake news. É fake news que a gente vai falar aqui. O nosso argumento é fake news. Só que, se você tiver aí curiosidade, resgatar os textos motivadores da prova de 2018, você vai ver que não era o norte que a banca pedia para o estudante. Era o contrário até. Nem era sobre esse assunto, né? E nem tinha um possível argumento a ser resgatado o estudante falar sobre fake news. Mas muita gente mesmo só falou de fake news. Por quê? Porque veio com um esquema rígido. Porque eu só estudei sobre fake news. Eu me preparei para falar sobre fake news. O assunto que vai cair é fake news. E aí não caiu. Volta aqui ao assunto. Não se preparou com uma pluralidade de assuntos. Não estudou uma diversidade de coisas. Eu não estou dizendo para você não estudar o assunto que está na pauta principal. Estude, claro, fique informado, óbvio. Mas não se apegue a um tema. Não se agarre a ele e fique que nem um naufragado agarrado numa boia no alto mar. Por quê? Porque pode ser que caia outro assunto. E aí? Né? Você vai estar correndo o risco de fugir ao tema e aí zerar sua redação, ou, se não zera, corre o risco de tangenciar o tema, certo? Então, isso aqui é muito importante. Não se apegue a um esquema rígido, ok? Tópico número 4 tenha a mente aberta, mas não esqueça que existe um limite a ser seguido. Tenha a mente aberta, mas não esqueça que existe um limite a ser respeitado. Esse tópico número 4 diz respeito a quê? Olha, cuidado, né? Não vá com esse esquema rígido, tenha a mente aberta, né? Fuja do óbvio, mas não esqueça, só existe uma proposta e só existe um tipo de texto, que é o texto dissertativo argumentativo. Então, você pode até ter ideias boas, ideias arrojadas, ideias diferentes, mas você também não pode fazer algo completamente fora daquilo que é exigido pela redação, certo? Então, é importante que você tenha aí um equilíbrio entre esses dois elementos. Nem vá com o esquema rígido demais e nem vá com a mente aberta demais. Tenha aí esse equilíbrio dentro desses dois fatores combinados entre eles, ok? O tópico número 5, então, não vá de um extremo ao outro, muito parecido com o tópico 4, mas esse extremo que eu quero que você entenda aqui busque conhecimento, nem de forma superficial e nem de forma com que aquilo tome todo o seu tempo do dia, certo? Eu tô aqui insistindo com você que você estude, que você veja uma pluralidade de temas, que você faça uma diversidade de redações com muitos temas, que você fique informado. Mas vá buscar esse conhecimento de uma forma saudável.
Meu conselho para você é: busque as fontes primárias, certo? De informação. Porque o que acontece muito, né, principalmente em relação às notícias, às fontes de notícias, é o seguinte: um sujeito A dá uma entrevista ou acontece algum tipo de fato, e essa fonte que recebe essa notícia ou recebe essa entrevista, eles fazem uma análise desse fato e assim eles transmitem para a sua audiência. Essa transmissão, ela pode estar cheia, carregada aqui de vieses, certo? E esses vieses, eles podem impedir o seu entendimento do assunto. Então, para que você tenha uma visão mais abrangente das coisas, das informações, das notícias, o meu conselho para você é: veja a fonte primária, quem produziu o conteúdo de fato. Veja a entrevista, por exemplo. Veja como foi que aquilo foi falado pela própria pessoa que falou, certo? Depois, você vai na fonte de notícias que reproduziu aquilo. Porque aí você pode comparar os discursos e aí você tira as suas próprias conclusões. É assim, né, que a gente consegue construir a nossa própria voz em análise, em debate, em discursos, e isso vai melhorar a nossa produção de texto, certo? Por quê? Porque muitas vezes a gente só consome a fonte que reproduz a notícia. E essa fonte que reproduz, ela pode estar carregada, né, de elementos que foram subtraídos, que foram acrescentados, e isso acaba fazendo com que o discurso ele esteja diferente da fonte que produziu. Então, isso é fundamental. É fundamental, certo? É fundamental que você tenha autonomia, autoridade para construir o seu próprio discurso. Não estou dizendo para você não consumir, né, fontes de notícias, jornais, revistas, sites, redes sociais. É importante? É muito importante. Mas, quando você vê algo que alguém falou, veja a fonte primária. Vá lá onde a pessoa falou e veja o que ela realmente falou, como ela falou, o tom que ela falou, para que você veja se aquilo que aquele veículo de informação está reproduzindo condiz com a realidade. E assim você pode juntar as duas partes e você mesmo tirar a sua conclusão. E não consumir a conclusão de outro veículo, de outro produto, de outra pessoa. Tá certo? Dito isto, vamos para a parte 2, que é uma parte prática, né? Que é uma preparação para a prova. Eu falei todos esses tópicos que é para desmistificar o tema, certo? Você pode estar, sim, preparado para encarar qualquer tema de redação, contanto que você esteja atento a esses 5 tópicos que eu apresentei aqui para você. O tema é importante, mas ele não precisa ser apresentado previamente. O tema não é inédito. O tema, ele é uma parte que compõe o seu estudo, mas o seu estudo é bem maior do que o tema. Tenha a mente aberta, não vá com esquema rígido. Tudo isso aqui é importante para que quando você se deparar com o tema, ele não seja um bicho-papão para você, certo? Quando você estiver, então, se preparando para a prova, fique atento a essas dicas que eu vou dar aqui para você agora, tá certo? Dica número 1, leia. Essa dica é fundamental. Fundamental. Faça leituras em variados contextos, certo? Variados contextos, o que eu quero dizer é o quê? Leia literatura, leia textos técnicos, leia textos científicos, leia jornais, leia revistas, leia redes sociais. Tenha essa leitura em vários contextos. Por quê? Porque é isso que vai aprimorar a sua escrita. A leitura tanto vai lhe proporcionar essa pluralidade de assuntos, como ela vai embasar o seu repertório, como ela vai lhe dar qualidade de escrita, tanto gramaticalmente falando, como ela vai lhe dar variedade de assunto, certo? E essa variedade é que vai tornar o seu texto interessante. Ela vai dar alma para o seu texto,
certo? Não vai ser aquele texto cheio de clichês, cheio de coisinhas já prontas, cheio de fórmulas prontas, que é a minha dica número 2. Fuja dessas fórmulas prontas. Só o que você encontra na internet, porque internet é terra sem dono, né? Fuja dessas fórmulas prontas, minha gente. Cuidado com isso. Cuidado com esses vídeos, cuidado com esses textos que dizem assim, argumentação para qualquer tema, citação para qualquer tema, esteja preparado para tirar nota mil em qualquer tema. Cuidado com isso, gente. Isso é fórmula pronta. Isso é um clichêzão. Isso vai fazer com que o seu texto ele fique um texto engessado, um texto que o corretor vai olhar e vai dizer assim, esse aqui é copiado. Isso aqui não pensou antes de fazer. Esse aqui treinou 1000 vezes esse texto aqui e só adequou as palavras de acordo com o tema que caiu. É um texto sem vida, é um texto que não é interessante. Você pode até pontuar bem em algumas competências, mas você vai perder o principal, que é o pensar antes de escrever. E isso se revela, isso torna o texto, como eu disse já, interessante. E é esse interessante que se sobressai em relação aos outros candidatos. Quando você vai com uma fórmula pronta, quando você vai com um texto clichê, você está começando a corrida lá atrás, enquanto seus candidatos que estão estudando de verdade estão lá na frente. Certo? Então, fuja de fórmulas prontas. Fuja desses pressupostos, dessas coisas já nota 1000 para qualquer tema. Isso não existe. Certo? Terceira dica é pratique. Pratique e, principalmente, pratique no modelo, certo? Nós vamos estar colocando aqui na descrição desse vídeo um link com material de apoio para essa aula, né? Vamos estar disponibilizando para você folha de redação, temas de redação para você praticar e um cronograma de estudos para você organizar o seu tempo daqui para o Enem, certo? Esse material vai estar disponível para você de graça, para que você esteja se preparando melhor para o Enem. Acesse aqui o link na descrição do vídeo e faça redação, de preferência, no modelo Enem, na folha do Enem. Por quê? Porque quando você se prepara no estilo da prova, quando você tem contato com o mais próximo, mais parecido com o que a prova é, você, quando chega no dia, você não se assusta tanto. Eu posso chutar aqui que uma das coisas também que faz com que o candidato entregue a prova em branco é que ele não está preparado, ele não tem técnica para fazer prova. Ou seja, ele não tem controle sobre o tempo de prova, porque naquele dia ele faz 90 questões e uma redação. Então ele ficou mais atento às questões do que a redação, quando foi fazer não deu tempo. Então, isso é falta de técnica, isso é falta de preparo. E esse preparo você só alcança quando você pratica. E, de preferência, você pratica no modelo. É bom que você já vá treinando a redação dentro da quantidade de horas. Veja quanto tempo você gasta para fazer uma redação. Treine, como eu já falei, na folha de redação, de preferência já com a caneta, né, que é pedida pelo exame. Por quê? Porque isso já vai fazendo com que você se adapte às condições da prova. É importante isso. Por quê? Porque você não vai ser pego de surpresa, você não vai estar lá desprevenido, despreparado. Como eu falei, eu posso aqui fazer uma aposta que isso pode ser um dos motivos que leva o candidato a entregar a prova em branco. Ele se depara com o tema, ele não sabe falar sobre o tema, ele se assusta, ele vai fazer as questões e aí quando ele tenta fazer a redação, o tempo já acabou. Então, é fundamental que você tenha esse preparo, certo? A próxima dica é: não faça apostas em temas da atualidade. Pode parecer contraditório isso que eu estou falando para você, mas o que é que eu quero que você entenda? Como eu falei no exemplo aqui das fake news em 2018, como era o tema da pauta, né? Como era a pauta única nos jornais, nas redes sociais, era pauta de meme, era tudo em tudo só se falava de fake news. As pessoas já estavam com aquele assunto na cabeça o tempo inteiro. E aí isso vai acontecer com outros temas, né?
Às vezes muda a pauta, às vezes não muda, mas o que acontece é que esses temas que estão mais quentes, que são temas mais polêmicos na atualidade, você quer a qualquer custo colocar eles na sua redação. E o que é que acontece? Você foge do tema, você tangencia o tema, porque você quer a qualquer custo encaixar ele na sua argumentação. E isso é um problema. De qualquer maneira, não faça apostas. Não faça. Ah, eu conheço um site ali que todo ano acerta o tema. Eu vou lá e vou seguir eles. Ah, tem um grupo que sempre acerta. Tem um grupo que está apostando que esses temas aqui são os temas que vão cair na redação. Ah, esses são os prováveis temas. Gente, não faça isso. Estude, pratique. Mais uma vez, veja uma pluralidade de temas. Pratiquem temas variados. Por quê? Porque qualquer tema que cair, você vai estar bem preparado para fazer. Outra coisa, é muito difícil que caia temas polêmicos na redação, é muito difícil que caia temas quentes, temas novos, por vários motivos, mas os principais são porque a redação, a prova, né, como um todo, ela é feita bem antes da data de aplicação. E geralmente esses temas mais quentes da atualidade, eles são temas que estão em constante mudança. Então, por isso, né, é difícil a prova arriscar nesses temas. Por quê? Porque pode ser que da data de confecção da prova para a data de aplicação já tenha mudado alguma coisa. Então, isso pode fazer, né, com que o aluno saia prejudicado. É importante que a gente esteja estudando aí dentro dessa variedade de assuntos justamente por isso. Mais uma vez eu repito, não fique de fora desses assuntos. Estude, esteja bem informado, fique antenado, mas não faça aposta, né? Não coloque todas as suas fichas nesse tema, certo? Por quê? Porque quando você se volta só para aquilo, você ignora todos os outros. E aí pode ser que um daqueles que você ignorou seja justamente o que caia na prova, certo? Próxima dica é, e essa daqui para finalizar, ocupe seu tempo com coisas úteis. Faça um cronograma de estudos. Aqui no material que a gente vai estar disponibilizando para vocês na descrição, tem um cronograma de estudos. Tente organizar uma rotina. Dentro dessa rotina, encaixe tempo para lazer, tempo para descanso, tempo para assistir filmes, tempo para assistir séries, porque isso também é importante para a sua preparação para o Enem. A gente vai ver isso em outras aulas, como você pode encaixar esse tipo de conteúdo na sua redação. Tenha tempo para ficar informado e tenha tempo para estudar e praticar redação, né? Por isso que é importante você fazer um cronograma de estudos, né? Siga essa rotina, porque quando você segue uma rotina, você se sente mais confortável, você se sente mais confiante. Ocupe o seu tempo de forma útil e de forma prática. Isso vai ser fundamental para você. Então, fique, né, bem preparado para a prova. Tem aquela frase muito acertada que diz que é a prática que leva à perfeição. Então, estude, pratique, acesse bons conteúdos. Uma dica bônus aqui para vocês é, se você não tem prática de escrita, se você não gosta de escrever por algum motivo, você não tem muita prática, uma dica é que você modele outros textos. O que é modelar, né? É você ler outros textos e tentar copiar esses textos. Copiar o modelo de escrita, né? A forma como aquele escritor se comunica. No nosso caso do Enem, tem acesso às redações nota 1000, certo? Por quê? Porque foram redações eficientes, que cumpriram, né, que chegaram, né, ao objetivo. Então, pegue essas redações, veja o estilo de escrita desses autores e tente ir modelando essas redações. É uma dica para você nessa prática de redação. A partir disso, né, você vai conseguir adquirindo mais autonomia para fazer o seu próprio texto. E isso vai lhe ajudar bastante na sua preparação, certo? Então, acompanhe aqui nossos vídeos, siga nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, ative o sininho da notificação para você ser o primeiro a saber das nossas atividades aqui no YouTube.
Compartilhe com seus amigos que estão se preparando para o Enem. Vai ser muito importante a interação nos comentários de vocês sobre esses nossos vídeos, tá certo? Então, até a próxima aula.